tudo bem? Que bom ter você por aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Seja bem-vindo, fique à vontade. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, segunda série, ensino médio, e tem algo planejado para esta aula. Vem comigo, então, conhecer. A nossa aula de número 7 tem como objeto de conhecimento análise de gráficos envolvendo proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica, mas aqui nós vamos detalhar o nosso estudo em função polinomial do primeiro grau. Então, agora organize o seu material aí, silencie o seu celular e vem comigo, então, à nossa aula. Então, como vocês podem ver, nós começamos aqui ao lado, de um mostruário ali, de uma vitrine de padaria recheado de coisas gostosas. E talvez você possa estar se perguntando aí, padaria, doce, matemática, tem alguma coisa a ver? Tem muita coisa a ver. A nossa aula de hoje vem justamente aí trabalhando, mostrando essa relação que tem entre doces ali, quantidade a ser comprada, com matemática. Como vocês viram aí, nós vamos estar focando aqui no estudo de função ali do primeiro grau, só que antes de nós chegarmos ali à definição, nós vamos entender primeiro o que é uma função. Porque não vai aqui adiantar, não vai ser muito proveitoso eu começar falando sobre função ali do primeiro grau, sem antes aqui retomar com vocês, ou até apresentar para alguns a definição de função e fazer com que vocês compreendam. Então, vamos lá entender o que é uma função, de olho na tela, e aproveite para fazer todas as anotações. Então, função é o quê? Olha como você vê a definição aí. Sejam A e B dois conjuntos não vazios. Uma função f de A em B é uma relação que associa cada elemento, f ali de A em B, como você vê, com x pertencente a um único elemento, y, pertencente a B, e nós temos uma notação aqui. F vai ser uma função que vai de A em B, onde cada elemento de A, que nós vamos chamar de x, vai em um único elemento de B, que nós vamos chamar de y. Complicou? Com certeza. Você deve ter dito assim, ixi, muito difícil. Não. Então, vamos agora aqui traduzir isso para você, para que você entenda e para que você possa fazer aí a devida anotação. Então, a primeira observação, quando nós estudamos função, que nós temos que estar ali super atentos, é que nós vamos estar trabalhando ali com dois conjuntos, e esses dois conjuntos são não vazios, ou seja, deve haver elementos em cada um deles. Tudo bem? Então, o que vai ser a função ali de A em B? Como é que o conjunto A vai conversar com o conjunto B para que se tenha ali uma função? Primeiro, para que o conjunto A converse com o conjunto B, é preciso ali que tenha uma relação, que tenha ali um caminho, que tenha ali uma fórmula para que o elemento de A chegue a se comunicar ali com algum elemento de B. Tudo bem? E há um outro detalhe que você deve estar muito atento. Quando esses dois conjuntos aí conversam, o que é necessário? Que o elemento pertencente a A só bata papo, só se relacione com um único elemento de quem? De B. Tudo bem? Aqui o relacionamento vai ser único, vai ser monogâmico. Então, um do A, um elemento ali do primeiro conjunto, só pode se relacionar com quem? Com um único elemento ali de B. Tudo bem? Mas para ficar ali mais fácil para você, vamos observar aqui de novo, olha. F vai ser uma função do conjunto A no conjunto B. O que é que isso significa? Que os elementos de A vão conversar aqui com os elementos de B. Tudo bem? Os elementos de A, que a gente vai chamar ali do primeiro conjunto, eles serão chamados, denotados por x. E os elementos de B, eles serão chamados de y. Mas há algo que, enquanto aluno, às vezes a gente costuma aí, a pensar, e isso pode causar aí um sério problema quando se for fazer uma questão, quando se for avançar ali no estudo de função, é o seguinte. Eu estou dizendo para vocês que o elemento de A vai se corresponder com um único elemento de B. Ele vai conversar com um único elemento aqui. Mas isso não quer dizer que lá no conjunto B
vai ser o mesmo elemento que a gente saiu aqui do A. Pode ocorrer? Pode. Mas isso vai ser sempre absoluto? Não. Porque agora vamos dar nomes, né, a esses elementos. Vamos supor que esse elemento aqui seja o 2. Ele pode, sim, por meio desta relação, por meio desta fórmula, por meio deste caminho aí que eles irão conversar, que o conjunto A vai conversar com B, ele pode, sim, se relacionar com um 2, que é elemento de B. Mas isso não significa, tá, que ele vai ser... Isso não significa que o mesmo elemento aqui do A vai conversar com ele mesmo em B. Muito cuidado aí com esse pensamento que talvez possa surgir, e é um pensamento errôneo. O que é que a gente tem que lembrar? Que o elemento de A, ele só pode se relacionar com o único elemento em B. Ou seja, os elementos aqui vão ser diferentes. Pode ser o 2 aqui, que pode se comunicar com o 2 de lá? Pode. Mas esse 2 pertence ao primeiro conjunto. E esse 2 aqui pertence ao segundo conjunto. Tudo bem? O elemento X vai se relacionar com um único elemento lá no B. Mas para ficar melhor essa definição aí que nós vimos, vamos pensar aqui. Vamos considerar que no primeiro momento que nós temos o conjunto A e o conjunto B, conforme você visualiza aí. No conjunto A, eu vou ter ali 4 elementos. Eu vou ter aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Tudo bem? E no conjunto B, eu também terei 4 elementos. E eu quero saber se é função de acordo com as informações que eu vou colocar aqui para vocês. Então, este primeiro elemento vai se relacionar com este aqui, este vem se relacionando para cá, este vai para lá. Tudo bem? E acabou a relação. Já conversaram entre si. O caminho já foi andado. Aí a pergunta que eu te faço, é função? De acordo com o que nós acabamos de estudar, de acordo com o que nós acabamos de ver na teoria, eu posso dizer que entre o conjunto A e o conjunto B está havendo uma função? Deixa eu até escrever aqui. Será que eu estou diante de uma função de A em B? Ficou na dúvida? Vamos voltar aqui na definição. O que é que a definição nos diz? Que uma função de A em B, certo? Deve associar cada elemento X pertencente a A, olha, cada elemento pertencente a um único elemento pertencente a B, Y pertencente a B. Observa o desenho. Cada elemento de A conversou, se relacionou com algum elemento de B? Você já deve ter percebido que não, certo? A gente já percebeu que ficou aqui um elemento de A sem se comunicar, sem se relacionar com o elemento ali em B. Então, eu posso dizer que eu estou diante de uma função? Não, porque sobrou elemento sem comunicação aqui no conjunto A. Então, este primeiro já furou, não é função. Mas vamos avançar, vamos aqui no segundo exemplo. Eu vou ter este exemplo bem aqui. Vou ter esses elementos em A e terei esses elementos em B. Aí você pode estar dizendo aí, mas tem mais elemento em B do que elemento em A. Vamos primeiro analisar com muita calma. Tudo bem? Então, neste segundo caso, este primeiro elemento vai se relacionar com este. Este aqui vai se relacionar com esses dois. E este vem aqui se relacionando com este. Então, será que eu posso afirmar nesse caso que eu estou diante de uma função de A em B? Vamos analisar aí para sinalizar se é ou não. Primeiro, todas as vezes que você se deparar com diagramas que nós estamos representando aqui, ó, o conjunto A está representado por um diagrama, o conjunto B, será que a relação entre esses dois conjuntos, indo de A em B, é uma função? Lembra da definição? Vai ser função quando, vou voltar aqui para você, quando associa cada elemento de A a um único elemento em B. O que é que nós observamos? Tem um aqui que está meio ali que mal criado, meio, né, que folgado. Este elemento de A, ele está se relacionando ali com dois elementos diferentes em B. Então, não tem como, gente. Não pode, não tem como ser função. Imagina só, tudo bem? Que aqui vai ser o número
3. E o número 3 ali, de repente, ele vai se olhar no espelho. Aí ele vai enxergar aqui o 4 e o 5. Como é que ele vai se enxergar diferente? Não tem como. Se você olha no espelho, você só vai enxergar a sua imagem. Se você enxergar outra imagem, pode correr que tem coisa errada. Então, aqui não é função. O 3 deveria se relacionar somente com 1 e não com 2 ali diferentes. Então, furou não é função. Mas vamos avançar aqui, vamos em mais um exemplo. Nós temos esses 3 elementos aqui no conjunto A e nós temos agora 2 elementos no conjunto B. Será que eu estou diante de uma função de A em B? Pensa com calma aí. Olha lá o que você anotou na definição. Você acha que nós estamos diante de uma função? O que é que diz a definição de função? Que cada elemento do A deve ali se relacionar com um elemento do B. Então, este aqui vai se relacionar com este aqui vai se relacionar com este, e este aqui também vai se relacionar com este. Qual é a diferença deste exemplo aqui que nós acabamos de analisar para cá? Você percebeu? Aqui, um do A se relacionou com 2 diferentes lá no B. Mas aqui nós temos que elementos diferentes no A estão se relacionando com 1. Ou seja, um único está se relacionando com um elemento lá no B. Então, aqui, tudo ok. Aqui nós estamos, tudo bem, diante de função. O que não pode é um do A se relacionar com 2 diferentes, tudo bem? E agora o exemplo mais clássico, mais conhecido em função. Eu vou ter aqui o conjunto A, vou ter o conjunto B, e o que é que eu observo? Que cada elemento do A se relaciona com um elemento do B. Então, eu observo que todo mundo do A teve ali um correspondente, teve ali alguém, um elemento com quem ele se relacionou. Então, trabalha sempre com isso, faz sempre essa anotação aí, para que você não erre a definição de função. Você sempre vai ter ali 2 conjuntos não vazios, tudo bem? E esses conjuntos vão conversar ali entre si através de uma relação, não é? Através ali de uma fórmula. O que acontece? Através dessa fórmula, cada elemento do A deve conversar com um único elemento em B. Então, se obedecer esta definição, você está, sim, diante de função, não é? Mas ficou aí um pouquinho difícil para você entender, já que nós falamos aí teoricamente, matematicamente. Vem comigo agora ver um exemplo na vida real para que fique mais elaborado e que você possa avançar aí na compreensão. Observa aí a tua tela. O que é que nós vemos? Nós vemos alunos em sala de aula e cada aluno está sentadinho ali em uma única cadeira. Então, agora nós vamos dar nomes aí a esses conjuntos. Os alunos vão formar o conjunto A, tudo bem? As carteiras irão formar o conjunto B. Qual é a relação ali? Que as cadeiras devem ser ocupadas. Qual é a definição de função e que a gente vê na prática? Cada aluno só pode ocupar uma carteira, até porque mochila, caderno, caneta não senta. Então, a gente também não pode ter na sala de aula um aluno ocupando 2 cadeiras diferentes. Então, um aluno só vai ocupar uma carteira. E foi essa definição de função que nós vimos. Até porque também na sala de aula, tá, a gente não pode deixar aluno em pé. Certo? Nenhum aluno pode ficar em pé, certo? Ele tem que ficar sentadinho. Todos os alunos devem se assentar. Então, não pode ficar nenhum aluno em pé, ou seja, nenhum elemento do conjunto A, que é o conjunto formado ali pelos alunos, né, pode ficar sem correspondência. Ou seja, nenhum aluno que está formando ali o conjunto A pode deixar de ocupar uma carteira que está ali sendo elemento do conjunto B.
Tranquilo? Deu aí para clarear um pouco mais as ideias? Então, vamos avançar aqui na nossa aula. E já que nós vimos definição, já que nós vimos ali um exemplo, vamos aqui em algo que faz parte do estudo de funções. E agora fica aí de olho na tela e aproveita para você fazer as nossas anotações, que nós vamos lá falar em domínio, contradomínio e imagem. Tudo bem? Então, domínio, contradomínio e imagem da função. Olha o que nós temos aí. Sejam A e B dois conjuntos. E lembre-se que esses dois conjuntos eles não podem ser vazios. Tem que haver ali elemento. E F, uma função de A em B. Ou seja, vai ser ali a relação, vai ser ali a fórmula, onde o A, os elementos do conjunto A, irão conversar com os elementos do conjunto B. Tudo bem? Então, sejam A e B dois conjuntos e F uma função de A e B. Tem-se que o domínio é o conjunto de A, tudo bem? É o conjunto A, que vai ser formado por quem? Vai ser formado ali por todos os elementos de A. Então, domínio. O conjunto A é chamado de domínio da função F e ele é representado por D de F, ou seja, domínio de F. E nós temos também aí, avançando, o contradomínio. O conjunto B é chamado de contradomínio da função F. O contradomínio é indicado aí por CD de F, como você vê. Então, o domínio, esta é ali a representação, o contradomínio, esta é a representação, e é interessante que você faça esse destaque aí no seu caderno, onde você está anotando. Por quê? Porque em algumas questões não aparece a palavra domínio contra domínio, aparece esta representação, e você, como um bom estudante aí da segunda série do ensino médio, já deve saber o que significa, para que você ali não empaque, né, na hora de resolver. Mas, avançando, nós temos também imagem. Os elementos do conjunto B que foram relacionados na função F formam o conjunto imagem da função F. Tudo bem? A imagem é indicada por aí, imagem de F. Então, vamos aqui só retornar. Se eu for, como eu estou trabalhando com o domínio, então nós vamos ter aqui o seguinte, ó, domínio de F. Você está fazendo ali a questão do seu livro, a questão aqui na nossa aula, a questão no seu vestibular, a questão na sua prova. Apareceu essa representação, quem é? Domínio. Apareceu esta representação aqui, quem é? Contradomínio. Apareceu esta representação aqui, quem é? Imagem. O contradomínio também pode aparecer assim, contradomínio de F. Tudo bem? Ah, professora, complicou tudo, eu não entendi mais nada o que é domínio, contradomínio e imagem. Tá, bora voltar só rapidinho aqui, que você tem que guardar agora essa informação para você me ajudar no exemplo. O domínio é formado por quem? Pelo conjunto A. Anota. O contradomínio é formado pelo conjunto B. Tudo bem? E a imagem são elementos do conjunto B que foram relacionados na função F. Mas, para ficar ali mais interessante, bora fazer um desenho aqui, você vai pensar junto comigo, tudo bem? Vamos pensar o seguinte, que aqui embaixo há algumas crianças, e essas crianças ali estão próximo a uma árvore, tudo bem? E essa árvore aqui, vamos fazer aqui um desenho bem, né, tradicional, bem frequente aí na nossa infância. E esta árvore aqui está repleta de frutos bem gostosos, certo? E essas criancinhas que estão aí ao redor, embaixo da árvore, elas estão desejando, olha aqui, já estão tudo aí com o bracinho pronto, elas estão desejando comer uma frutinha, certo? Cada uma quer pegar ali uma frutinha ou mais frutinhas. O que acontece? Aqui nós temos 3 conjuntos presentes e vocês ainda nem perceberam, ou se perceberam, estão até com dúvida aí de responder, mas pode responder que está todo mundo aqui estudando. O primeiro conjunto aí, que vai ser o conjunto A, vai ser o conjunto formado pelas crianças, tudo bem? Então, o nosso conjunto A aqui vai ser o conjunto formado pelas crianças. O nosso conjunto B, no caso, vai ser o conjunto formado por quem? Pelas frutas. Tudo bem? Então,
Quem é o conjunto A que nós vimos lá na frente? O conjunto A é o domínio. O conjunto B é o contradomínio. E essas crianças, elas vão se relacionar aí com essas frutas, elas vão ter uma ação, elas vão fazer algo ali para pegar um fruto. Então, essa vai ser a nossa função. Domínio de F contra domínio de F. O que é que vai acontecer? Essas crianças, elas vão lançar pedras ali, aleatoriamente, na árvore. E, automaticamente, de todas as frutinhas que estão aí na árvore, algumas serão acertadas e irão cair. E o que eu quero que você perceba, as frutas que caírem estão aqui dentro do conjunto B. Agora, todas as frutas do conjunto B caíram? Não, somente algumas frutas caíram. Então, as frutas que caíram, preste atenção que nem todas as frutas caíram, tudo bem? Mas as frutas que caíram, elas vão ali ser quem? A imagem de F. Tudo bem? Esse aí é o exemplo mais prático que eu tenho que colocar para você, para que você entenda o que é domínio, o que é contradomínio e imagem. E domínio são as crianças que vão dominar, que estão ali donas da situação e que vão atirar pedra onde? Na árvore, onde há todas as frutas que pertencem ao conjunto B, que é o nosso contradomínio. Mas algumas frutas somente vão receber a pedrada e irão cair. E as frutas que caíram são quem? São exatamente ali os que vão formar a nossa imagem. Entendeu? Tranquilo? Beleza. Já que nós aqui falamos, né, vimos na prática aí o exemplo de domínio, contradomínio e imagem, vamos avançar agora e vamos estudar especificamente um tipo de função, que é a função polinomial do primeiro grau. Então, aí, de olho na tela, faça todas as anotações. Função polinomial do primeiro grau, quando é que eu tenho? Toda função polinomial f, que vai ali dos reais nos reais, definida por f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero, não é? O a também é real, ele tem que ser diferente de zero, e o b também pertence aos reais, é chamada de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Ou seja, jogo rápido, a tua função teve este formato aqui, onde o a é um número diferente de zero, você está diante de uma função polinomial ou função do primeiro grau, como aí os livros de matemática colocam. O coeficiente a é o que aparece aí na frente do x, ó, ele é um número real e ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, porque se ele for zero, o que acontece? Fica com a função assim, f de x igual a b, que é uma função que nós chamamos de constante. Então, a função afim, obrigatoriamente, o a tem que ser diferente de zero. E esse a multiplica a variável x, e é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. Já o termo independente, aquele que não tem o x, como você visualiza aí, é o b, tudo bem? Que também é um número real, e ele é chamado de coeficiente linear. Mas, avançando aqui, nós temos exemplos de função aí do primeiro grau. O primeiro, 2x mais 5, onde 2 é o a e b é o 5, 3 é o a, o b é menos 5. Aqui, cuidado. Quem é o a? O a é o que vem ali sempre à frente, não é? Do x, mais b. Quem é que está à frente do x aí, neste que você vê? Quem está à frente do x ali é o menos 5. Então, o a aqui é menos 5 e o b é 4. Tranquilo? Entendeu? Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho e em valor numérico da função polinomial do primeiro grau ou função ali do primeiro grau. Valor numérico, você estuda isso lá no ensino fundamental ali, quando você começa a estudar álgebra. Tudo bem? O que é o valor numérico? Você vai trocar a letra pelo número que ele vai te dar para substituir aquela letra. Tudo bem? Então, valor numérico aí, anota agora o que eu vou te falar. Valor numérico, você vai trocar a variável, que no caso aí é o x, pelo número que vai ser dado. Tudo bem? Então, agora há alguns passos aqui que nós vamos ver para que você saiba calcular o valor numérico de uma função do primeiro grau. Olhe na tela e tome aí as notas. Primeiro passo, vai ser dada ali a função afim, que é a x mais b. O segundo, você vai substituir o x pelo valor desejado, pelo número que vai ser lhe dado,
Aí, no caso, vai ficar, não é, f de c, porque o x vai ser trocado por esse número. Você vai fazer ali a operação desejada, que é a multiplicação, para depois somente fazer a adição. E, por último, você vai ter ali o resultado. Mas, avançando aqui um pouco mais, vamos bora praticar? Bora fazer um exercício de valor numérico da função afim? Então, olha aí o que tem a nossa tela e corre aí para fazer a anotação para que você não perca este exemplo, porque lá no futuro vai te servir. Considere a função afim f de x igual a 2x mais 3. Lembre que o a é 2 e o b é 3. Ele quer que determine o valor numérico para x igual a 4. O que é que isso significa aí, gente? Determinar o valor numérico para x igual a 4. Você vai pegar a função afim dada, que é esta aqui, e eu lembro aos senhores que o 2 está sendo multiplicado pelo x, tudo bem? Mas o x, ele vai ter um valor, ele vai ser trocado pelo 4. Então, onde aparece o x, você vem e vai colocar o 4. Tudo que o x estava fazendo, o 4 vai fazer. Como o x estava sendo multiplicado por 2, o 4 vai ser multiplicado por 2. Então, f de 4 será... Opa, cuidado aqui com a ordem da resolução das operações. Resolva primeiro aqui a multiplicação. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Então, esta função afim aqui, quando o x tem valor 4, o resultado dela vai ser 11. Mas também, avançando aqui no nosso estudo, nós temos algo chamado zero da função afim. Zero da função afim, ele está diretamente relacionado ali ao valor numérico. Por quê? O que é o valor numérico? Você vai trocar a variável por um número, tudo bem? E vem desenvolvendo os cálculos como nós fizemos aqui. Se ao final desse cálculo, de repente aqui, aparecer zero no resultado, nós vamos estar diante do zero da função afim. E olha o que diz o texto. O valor x para o qual temos o valor numérico f de x igual a zero é denominado zero da função, e eu te trago aqui um exemplo. Dada a função 2x menos 4, qual é o primeiro passo para que eu encontre ali o zero da função? Eu vou pegar esta função e vou igualar a zero. Tudo bem? F de x vai ser igualado a zero, porque eu quero descobrir qual é o número que faz esse resultado dar zero. Então, eu vou ficar com 2x menos 4 igual a zero. Quando eu faço 2x menos 4 igual a zero, eu caio em uma equação do primeiro grau. E como é que eu resolvo? Eu vou isolar quem tem ali a variável, que é o x, tudo bem? Então, quem não tem vai passar para o outro lado com o sinal trocado, igual nós aprendemos lá ainda no ensino fundamental. Então, se é menos 4, vai passar mais 4. Só que lembra que nós queremos achar o valor do x. Se nós queremos achar o valor do x, ninguém pode, nenhum número pode ficar perto dele. Então, vê aqui que o 2 está sendo multiplicado por ele. Se o 2 está sendo multiplicado, ele vai passar para o outro lado da igualdade, operação contrária à multiplicação. Quem é a operação contrária à multiplicação? A divisão. Então, vai ficar 4 dividido por 2, e não 2 dividido por 4, como alguns alunos fazem por aí, mas é porque eles não estão assistindo a nossa aula, tudo bem? 4 dividido para 2, 2. Então, eu sei que este aí é o zero da função afim. Mas avançando, bora aqui praticar? Considere a função afim 3x igual a menos 6. Determine o zero dessa função. Para eu determinar o zero dessa função, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a função e vou igualar a zero. Aí vou isolar quem tem aí o x. Tudo bem? O 6 vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Mas como eu quero determinar o valor do x, o 3 vai passar dividindo. Então, aí o x vai valer 2, tá? Mas avançando ainda no estudo de função afim, o que é que nós temos aí? Agora nós temos a representação da função polinomial de primeiro grau, conforme você vê aí na nossa tela. A função polinomial de primeiro grau,
pode ser representada por sua lei de formação, que ali é a fórmula, né, a conta já estabelecida, representação tabular, que são as tabelas, e o gráfico. Agora, continua aí observando a nossa tela, e eu digo para vocês que a representação mais comum de uma função afim consiste na sua lei de formação. E o que é a lei de formação aí, então, que eu não sei? Você está vendo escrito f de x igual a x mais b? Pois é, esta lei, esta continha, ou essa conta, como alguns alunos chamam, é a lei de formação. Mas eu falei também para vocês que existe a representação tabular, a representação na forma de tabela, e é esse exemplo agora que eu trago para os senhores. Como as demais funções, pode ser representada ali a função afim por uma, não é, na tabela. E qual é a função que nós temos aqui nesse caso? Y é igual a x menos 1. Mas espera aí, uma hora é f de x, uma hora é y, qual é o correto? Você pode usar tanto um quanto o outro, tudo bem? O que acontece? Como eu estou em forma de tabela, eu determinei valores aqui para x, substituí cada número aí na minha lei de formação, fiz os cálculos e achei ali valores para y. Esta é a representação em forma de tabela. E a última representação aí que eu tenho, tá? Voltando aqui rapidinho, o que é que eu quero que você perceba? Que cada valor de x determina um único valor em y. Lembra aí da definição, que elemento do A só pode conversar, só tem correspondência com um elemento, um único elemento, lá no B. X só pode conversar com um único elemento lá no conjunto B. Tudo bem? Mas avançando, então, agora, nós temos aí a última representação, que é a representação tabular. Tudo bem? Qual é a representação aí tabular? Desculpa, representação gráfica. Nós vamos pegar aí os valores de x que nós colocamos aí na nossa tabela, vamos pegar o resultado obtido e vamos representar, então, aí no gráfico. O menos 2 foi ali no 3 e por aí vai. Então, gente, uma representação aí em forma de gráfico, tudo bem? Se eu tivesse aí atribuindo, tá, mais valores para x, com certeza eu chegaria em valores ali para y e também chegaria aí a este resultado, tudo bem? Então, espero que você tenha aí realizado todas as anotações, não é? Que você tenha conseguido ali entender o que é zero da função, o que é valor numérico, e eu agradeço a sua companhia e até o próximo encontro.